Hoje a segunda parte. A semana passada nós vimos 5 primeiros passos de como você pode conhecer a perfeita vontade de Deus. Mantenha ainda esse banner aí, por favor, do nome da... Pode manter o banner anterior, isso. Ali você tem umas placas, né, em diversas direções. Porque todas as vezes que você vai buscar conhecer a vontade de Deus, todos nós temos várias opções, temos muitas opções. Temos muitas vozes falando conosco, disputando o espaço da nossa mente e nos dando diversas opiniões. A pergunta é: qual é delas a vontade de Deus? Né? Essa foto aí, até meu filho me corrigiu semana passada, que eu disse que fui eu que tirei a foto. Ele disse: não, pai, fui eu que tirei. Falei: ok, eu tirei também, agora não sei onde a minha está, eu achava que era essa, mas tudo bem. Essa foto a gente tirou no Monte Bental, que fica nas colinas de Golã, em Israel, e ali tem alguns nomes, né? Amã, capital da Jordânia, que fica a 135 quilômetros desse local. Tiberíades, ou Tibérias, que é uma cidade à margem do Mar da Galileia. Tem ali Haifa, que é um porto importante de Israel, que fica no Mar Mediterrâneo. Enfim, ali está apontando para várias direções. A pergunta é: quando você tem dúvidas sobre algo, quando você não tem clareza sobre a vontade de Deus, quando a Bíblia não te diz com muita clareza qual é a vontade de Deus, o que você faz? Como você descobrir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Quantos aqui querem conhecer a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? Todos nós queremos, porque a vontade de Deus, ela é a melhor, é aquilo que nós precisamos. Portanto, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler apenas um versículo de número 27. João, capítulo 10, versículo 27. Antes, porém, vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, porque ela é viva, eficaz, ela é poderosa. E também, Senhor, porque podemos ouvir a voz do Teu Espírito falando, nos ensinando, nos instruindo, nos levando a toda a verdade. Isso que nós precisamos, conhecer a verdade. E a Tua palavra, Senhor, é a verdade. Então, Espírito Santo, fala conosco, fala nosso coração. Aquilo que Tu queres dizer à igreja hoje, para a nossa edificação, para a nossa aliança com o Senhor, que se estenda na medida em que nós ouvimos e fazemos, nos ocupamos em obedecer e fazer a Tua vontade. Que seja assim na vida de cada um, em nome de Jesus. Todos dizem amém. João 10, 27, vamos ler todo mundo juntos esse texto? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vamos ler mais uma vez? As minhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Queria dar só um resumo rápido, talvez você não esteve, para você que não esteve aqui a semana passada, domingo passado, um breve resumo dos 5 primeiros passos de como conhecer a perfeita vontade de Deus. Todos nós precisamos decidir. Algumas dessas decisões são difíceis, outras são simples, outras são grandes decisões, outras são pequenas, mas seja como for, todos nós desejamos ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Desde pequenas decisões, como por exemplo, que roupa você usou ou decidiu usar para vir no culto hoje, isso é uma decisão. Mas até decisões que implicam
tem influência para a sua vida toda, como com quem vou me casar, qual o curso que eu vou fazer, qual a carreira que eu devo seguir, se eu devo começar ou terminar um relacionamento, se eu devo mudar de cidade, eu devo ir para algum lugar, enfim, decisões que quase sempre, por não termos segurança ou certeza, nós precisamos de algo mais, precisamos de uma instrução que não nos deixe aflitos, como muitas vezes a gente se encontra. E eu mencionei 5 passos. O primeiro deles foi: permaneça num lugar de sensibilidade, onde você pode ouvir a voz de Deus. Esse lugar não é necessariamente um lugar físico, geográfico, é um lugar espiritual, é um ambiente espiritual que você constrói. Aquilo que você sabe que deve fazer todos os dias, seu tempo a sós com Deus, é um tempo precioso onde Deus vai falar com você tantas vezes. É aquele tempo que talvez você precise se levantar de madrugada, como Jesus fazia, e ir para um lugar sossegado, e essa hora da madrugada, quase sempre, todos os lugares estão muito sossegados, onde tem pouca competição de sons, e você pode ouvir, buscar o Senhor. Lugar onde você permanece adorando a Deus, servindo ao Senhor, ali Deus vai falar com você, porque você decidiu buscar ouvir a voz de Deus, e todas as vezes que nós decidimos ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com a gente. Você pode dizer amém? Segundo passo que eu falei foi: escute pessoas, conselho de pessoas sábias que amam você. Necessariamente, conselhos de pessoas sábias não são pessoas de idade, mas quase sempre os melhores conselhos vêm de pessoas que já têm alguns cabelos brancos, porque já viu muitos filmes, né? Quanto mais brancos, há uma grande probabilidade de que você tenha um bom conselho, né? Como, por exemplo, Jeremias, aqui com os cabelos brancos dele abençoado. Ele já viu muito filme passar diante dele, não é, Jeremias? Né? Leila não, Leila é mais nova, Leila é mais recente, né? Mas escute conselhos de pessoas sábias, pessoas que amam você. Não é qualquer pessoa que você vai ouvir, né? Eu mencionei aqui hoje pela manhã o fato de Roboão, o rei de Israel, filho de Salomão, que logo depois que Salomão morre, ele é eleito, né, ungido rei. E ele então, todo Israel se apresenta diante dele e dizem assim: olha, Roboão, teu pai Salomão manteve um jugo muito pesado, ele teve que cobrar muitos impostos. Salomão construiu um império belíssimo, muita casa, muito palácio, construiu o templo, e ele fez tanta coisa, e ele talvez tenha exagerado um pouco, né, na carga tributária. Qualquer semelhança com o tempo de hoje não é mera coincidência, né? E aí eles disseram assim: alivia, portanto, o jugo, porque está pesado. E aí o Roboão falou assim: vão para casa, daqui 3 dias vocês voltem. Roboão saiu dali e foi se aconselhar com os anciãos que viveram no tempo do seu pai, pessoas experimentadas na vida, que já viram muito filme passar, tiveram muitas experiências com a vida, e eles disseram assim: é verdade, teu pai aumentou muito o jugo sobre eles, alivia agora, diminui essa carga, e eles vão te servir. Mas ele parece que não gostou muito desse conselho, foi se aconselhar com os amigos da idade dele, que havia crescido junto com ele. E ele ainda um jovem inexperiente, sem muito equilíbrio emocional e sem muito juízo, né? Ouviu o que os amigos disseram, quando o povo voltou 3 dias depois, ele falou, não o que os anciãos tinham dito, mas que os amigos haviam aconselhado, quando disseram, diz para eles assim: meu pai aumentou muito o jugo sobre vocês, eu vou aumentar mais ainda. O dedo mínimo do meu pai, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai.
Se meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigar com escorpiões. Olha o nível de arrogância desse garoto, de bobagem. Dali, ele perdeu 10 tribos. Israel era composto de 12 tribos. 10 tribos disseram: que temos nós com você? Vamos embora. Dali para frente, Israel ficou dividido em 2 reinos. Reino do norte, com 10 tribos, e reino do sul, com apenas 2 tribos, e não perdeu as 2, porque Deus disse: eu não vou tomar essas 2 por amor a Davi, meu servo, e não amor por você, Romão, porque você é um menino que, embora tudo isso, a gente saiba que Deus havia predito muito antes. A questão é: se aconselhe com pessoas sábias, que amam você e que vão te ajudar nessa caminhada. Terceiro passo foi: direcione suas decisões para a vontade de Deus já revelada na sua vida. Você já tem coisas que Deus já te falou, sim ou não? Leve em conta, quando você for decidir alguma coisa, as decisões que você já tomou, que Deus já te deu direção. Normalmente Deus vai caminhar em cima dessas decisões ou dessa vontade já revelada. A menos que Ele mude, você deve considerá-las na hora de tomar uma decisão. Quarto passo foi: submeta suas opções para aqueles que têm autoridade espiritual sobre a sua vida. Quem é que tem autoridade espiritual sobre a sua vida? Vivemos no tempo do deboche, no tempo do escárnio, do desrespeito, onde alunos estão batendo em professores nas escolas. Isso é um escândalo. Nenhuma nação decente do mundo vai sobreviver com uma hecatombe dessa. Tem que mudar isso, não é possível. Nenhum país do mundo vai sobreviver com famílias onde filhos estão batendo e matando os pais. Impossível sobreviver. Não há nenhum registro na história de que uma nação desprezou, menosprezou o fundamento que é a família e tenha sobrevivido. Não há registro disso. Quem são as pessoas que têm autoridade na sua vida? Seus pais são os primeiros que têm autoridade na sua vida. Submeta a eles. Quem é que tem autoridade? Quem é capaz de parar você? Você é do tipo que chega dizendo assim: hoje Deus falou comigo e eu vou fazer isso. Não, você não deve chegar assim para quem tem autoridade na sua vida. Você deve chegar com as opções e dizer assim: olha, fulano, fulana, eu acho que Deus tem falado comigo e eu não sei ainda o que decidir, mas eu pensei, eu tenho aqui algumas opções. O que você acha? Você quer orar sobre isso? Deixa quem tem autoridade espiritual, que não está envolvido emocionalmente com aquela decisão, porque tem coisa que a gente quer porque quer. E a gente só quer ouvir das pessoas aquilo que a gente quer ouvir. A gente só quer ouvir, tipo assim: vai fazer, vai dar certo. Mas e quando não dá certo, como é que você faz? Você tem que dizer: olha, filho, eu acho que não vai dar certo, não é por aí. Pessoas que têm autoridade sobre a sua vida vão proteger você de dar muita cabeçada na vida. Diga amém. Pessoas que podem te ajudar a economizar muita dor e muito sofrimento, que é só o que a gente vê hoje. É muita dor, muito sofrimento, que poderia ser evitado se a gente tomasse os passos para ouvir, conhecer e praticar a perfeita vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E o quinto ponto foi: ore por proteção. Ore, peça a Deus para te proteger. Podemos ser enganados, irmãos. Se não houvesse essa possibilidade de sermos enganados, não havia advertências a respeito disso nas Escrituras Sagradas. A própria Bíblia diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. O apóstolo Pedro diz assim: olha, o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Se ele não pudesse tragar ou abocanhar alguém, o apóstolo Pedro não perderia tempo escrevendo isso, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então presta atenção, ora, pede para o Senhor. Eu citei o texto de Jabes aqui, lá em 1 Crônicas,
Quando Jabes disse: Senhor, me abençoe, me livre do mal, que nada de mal me aconteça, que eu seja bem sucedido. E diz o texto que o Senhor lhe concedeu o pedido que ele havia feito. Peça e o Senhor vai fazer. Peça e o Senhor vai fazer na sua vida. Peça e Ele vai fazer. Peça e Ele vai fazer. Diga amém. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor é aquele que nos livra do mal, nos livra das armadilhas, nos livra dos laços, nos livra do engano, nos livra do sofisma, da mentira. O Senhor é aquele que nos guarda em nome de Jesus. Diga amém. Então, sexto lugar agora, começando de hoje, observe as circunstâncias. Agora é hora de você, depois que você passou por esses 5 passos, observe agora as circunstâncias. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A sua vereda, você é um justo, sim ou não? Você é justo porque Deus te justificou, não é porque você é bom, é porque Deus te fez um justo, Jesus te fez um justo, Ele te justificou através do seu sacrifício. Ele está dizendo que a sua vereda é como a luz que vai brilhando e brilhando e brilhando e vai clareando, não vai escurecendo não. Rapaz, estava esperando um amém aqui, glória a Deus, alguém deu um amém? Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar hoje aqui, gente. Quem recebe aí, quem recebe clareza, luz na sua caminhada? Pastor, o negócio está mais preto que o urubu de luto, só se for o teu caminho, mas o caminho daquele que é justo está dizendo que é luz da aurora, vai brilhar, vai clarear, até ser dia que você vê completamente. Creia nisso, meu irmão, as coisas de Deus se obtêm pela fé. Você tem fé para crer que a minha vereda, não sei de quem é, eu não sei, agora a minha, eu creio que a minha vai brilhar cada vez mais. O Senhor vai me dar clareza da sua vontade e eu vou marchar, eu vou avançar em nome de Jesus. Amém, queridos? Porque a Bíblia é muito clara, irmãos. Olha, Deus frequentemente demonstra seu plano para as nossas vidas, alinhando as circunstâncias de uma maneira muito criativa. Por exemplo, se você tem 1,65 m de altura, 1,70 m, para não ser tão baixinho assim, né? É muito pouco provável que Deus tenha como plano para a sua vida que você se torne um jogador de basquete. Porque jogadores de basquete têm que ter acima de 2 metros. Essa é uma circunstância que você não precisa, né? Você pode até crer que Deus pode te esticar, mas normalmente isso não acontece, né? Você já sabe que essa circunstância é suficiente para dizer, olha, não é vontade de Deus que eu seja um jogador de basquete, pelo menos um jogador bem sucedido. Você pode tentar jogar a bola não tem problema, mas você não vai ser bem sucedido no meio desses gigantes que são os jogadores de basquete profissional, principalmente, né? Agora, querido, escute só, você jamais pode confiar nas circunstâncias como única indicação de que aquilo é vontade de Deus para a sua vida, porque nós precisamos estar abertos para os milagres. Deus faz milagre na vida da gente, sim ou não? Os impossíveis são especialidade de Deus. Mas as circunstâncias não podem ser aquilo que define qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Um caso muito emblemático tem na Escritura, no livro de Atos, capítulo 16, quando Paulo estava queria pregar o Evangelho, porque a vontade de Deus para Paulo é que ele saísse pregando por todo canto. Mas aqui em Atos 16, versículo 6, diz que ele percorria aquela região da Frígio, Gálata, são regiões ali naquela, né, Ásia Menor, já indo para o lado da Grécia, e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar. Olha só que coisa, irmãos.
Alguém pode dizer, mas como que o Espírito Santo vai impedir alguém de pregar o Evangelho? A vontade de Deus geral é que todos nós pregamos o Evangelho, mas naquele caso específico, o Espírito Santo tinha um outro projeto para Paulo. Não era que ele fosse pregar ali na Ásia. Versículo 7 diz, defrontando Mísia, uma outra região, tentavam ir para Bitínia, mas novamente o Espírito Santo impediu. Versículo 7. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus não o permitiu. Versículo 8 diz, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade, e no versículo 9, olha agora a vontade de Deus sendo conduzida. Ele diz, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio, ou seja, uma região macedônica, na região hoje até um país, se não me engano, a Macedônia é um país, eu acho que é. Mas é ali, naquela região da Grécia. E um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora, versículo 10, depois que ele teve a visão, Paulo imediatamente procurou partir para aquele destino, concluindo, entendendo que Deus agora estava o direcionando. É uma circunstância, e agora uma palavra, uma visão que ele tem à noite, Deus dizendo que ele deveria pregar na Macedônia. Concluiu então que Deus o havia chamado para anunciar o Evangelho naquele lugar. As circunstâncias podem nos ajudar, mas elas não são suficientes ainda para você ter certeza da vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus. Sétimo passo é, nunca siga em frente sem uma forte convicção no seu coração. A Bíblia exemplifica isso de duas maneiras. Isaías capítulo 26, versículo 3, diz assim, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Diga comigo, propósito firme. Porque ele confia em ti. O verso 4 diz, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Irmãos, nós precisamos ter uma convicção firme, um propósito firme. É aquela convicção lá no íntimo que ninguém pode te dar, só Deus pode. Só o Espírito Santo pode. E Ele pode te dar e Ele quer te dar. Agora você precisa buscar, precisa permanecer num lugar de sensibilidade, onde você possa ouvir a voz de Deus e receber essa convicção lá no seu íntimo. Aquela coisa que diz assim, é isso mesmo, ou então ainda não é isso. A Bíblia chama isso de árbitro. Colossenses 3,15 diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. O que é um árbitro? Quem aqui já assistiu, assiste jogos, sabe o que é um árbitro. O que é um árbitro? Um árbitro é um juiz. E o que o juiz faz? O juiz no futebol faz o quê? Ele estabelece o que é bom e o que não é, o que é certo e o que não é, o que pode e o que não pode, É aquilo que ele determina, aquilo que é seguro, e aquilo que não pode ser feito, ele vai punir, ele vai parar o jogo, vai dizer, isso aqui não pode. Ou seja, a paz de Cristo, Paulo está dizendo, seja esta paz no seu coração, no seu íntimo, de que aquilo que você está pensando em fazer é, de fato, a coisa certa a fazer. Se você não tem uma convicção lá no íntimo, não faça nada ainda. Espere, vá orar mais. Espere mais. Ah, mas tem que ser logo. Quem foi que disse que tem que ser logo? Toda decisão precipitada, feita de forma atabalhoada, gera muito prejuízo.
Não é porque tem que ser. Toda vez que você ouve isso, tem que ser até agora, até amanhã. Se você tem convicção, amém. Se não tem, não vai ser nem hoje, nem amanhã. Vai ser quando Deus me der convicção. Seja firme nisso. Quem está entendendo? 8º passo: examine os seus relacionamentos antes de você seguir adiante. O que tem a ver relacionamentos com tomada de decisão ou conhecer a perfeita vontade de Deus? A Bíblia fala especialmente para os maridos. Eu queria ler esse texto para você, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que diz: maridos, atenção maridos, tem marido aqui? E aqueles que ainda não são, mas vão ser. Tem alguém? Não? Tem aqui. Então é melhor vocês aprendendo logo. Aprender antes, tá? Porque isso aqui é sério. Não adianta você fazer, quer dizer, não é que não adianta. Você pode fazer os 7 passos, mas se chegar aqui nesse 8º e você for pego nisso aqui, você não vai ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia está dizendo que as nossas orações ficam bloqueadas. Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Esse papo de dizer que mulher é igual a homem, isso é mentira. Mulher é diferente de homem, homem é diferente de mulher. Não é nenhum melhor do que o outro. O homem não é melhor do que o homem, nem mulher é melhor do que o homem. Essa guerra de sexo que o diabo planejou aí, isso é coisa do capeta. Tem nada a ver com coisa de Deus. Mulher e homem, ambos são alvos da graça de Deus, necessitados de Deus, precisam de Deus e precisam um do outro. Eles têm papéis diferentes. O papel do homem é diferente da mulher? É. E o papel do homem é diferente da mulher? É. E vamos ser cobrados de forma diferente? Vamos. Se aqui fosse uma coisa específica para as mulheres, estava dizendo aqui, maridos e mulheres, presta atenção. Agora está dizendo somente maridos. Por quê? Não sei. A Bíblia diz. O apóstolo Pedro, que está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. E diz assim: considerai, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não, vamos lá homens, vamos ler comigo aí, para que não se interrompam as vossas orações. Você quer ouvir, homem, a vontade de Deus? Você quer conhecer a perfeita vontade de Deus? Precisa tratar sua mulher com dignidade. E olha que aqui está falando, não é daqueles que tratam mal. Esses aí já estão para lá de Bagdá há muito tempo. Não estou falando de homem que bate em mulher, não, porque isso aí, a Maria da Penha tem que pegar esse camarada e levar ele lá para o Chilindró. Não estou falando isso, não, né? É quem levanta a mão para bater na esposa. Isso é crime. Não tenha condescendência com isso. Se você sabe de algum marido que fica batendo na mulher, denuncie a polícia. Esse tipo de gente não conhece outro tipo, não adianta conversar com esse tipo de gente, não. Quem está entendendo? Mulher não se bate nem com uma flor, já tem essa frase você já conhece. Está falando de não tratá-la com dignidade. O que é tratar com... Não tratar com dignidade, irmão, pode ser, sabe o quê? Desprezo, indiferença. Não levar ela em conta nos seus planos. Faz plano todo dia, toda semana, de para onde vai, mas nunca inclui a esposa. Não ouve os sentimentos dela. Não elogia. Não abençoa a sua esposa. É isso que é não tratar com dignidade. E aí esse camarada vai fazer a oração e Deus olha para ele e fala assim: eu não posso violar a minha palavra. A minha palavra está dizendo:
que enquanto você não tratar, se arrepender da forma como você tem tratado a sua mulher, eu não posso responder às tuas orações. Eu falei aqui de manhã, irmãos, jovens, a quem tem jovem agora, as mulheres que estão aqui, moças que querem se casar, quem quer se casar aqui? Quem quer? Levanta a mão assim, com firmeza e fé e coragem e confiança em nome, levanta as duas logo, as duas. Pronto, receba, o anjo tirou foto, tirou foto agora de todo mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nunca, jamais se case com um homem que não sabe e não quer ouvir a voz de Deus. E homem mal criado, mal educado, que não trata as mulheres e a você com dignidade, são pessoas que não ouvem a Deus, porque Deus não responde. Pior tristeza de um casamento, de um homem, de um marido, é um marido que não sabe ouvir a voz de Deus, porque você vai precisar dar direção para a sua casa, você vai precisar dar direção para a sua família. É você, homem, você é o líder, você é o responsável, você é o principal responsável. É isso que significa ser líder. Significa ser o maior responsável. É a encrenca, quando dá certo, todo mundo reparte a bênção. Quando dá errado, você é o culpado. Assuma, é para isso que serve ser homem. Homem corajoso aqui, acabou de dizer amém. É isso mesmo, meu filho, tenha coragem. É isso mesmo, homem. Somos chamados para ser homem. Homem que trata a esposa com dignidade, com afeição, com carinho. Se doa. Primeiro é ela, depois, se sobrar, é você. Primeiro, o pedaço primeiro é para ela. Primeira coisa é para ela. Tudo é para ela primeiro, para a sua família. Você é o último. Hello, alguém quer ser marido aí ainda, não? E você que já é, meu filho, se você não faz isso, está na hora de começar a fazer, porque Deus quer começar a responder suas orações, porque até agora, quem sabe que você não recebeu as respostas ainda, porque examine os seus relacionamentos antes de você seguir adiante. Deus quer revelar a sua vontade para você. Relacionamentos quebrados produzem muita confusão espiritual e orações totalmente ineficazes. Você quer ouvir a vontade de Deus? Você quer conhecer a vontade de Deus? Alguém ainda quer ouvir a vontade de Deus, sim ou não? Se você quer, então, trate sua esposa com dignidade e trate ela muito bem. E é bom você perguntar para ela. Não é se você acha que está tratando bem, não. Pergunta para ela, meu amor, minha flor. Está na hora de você mudar os adjetivos. Não é megera, cascavel, Polícia Federal, encrenca. Irmão, sabe o que acontece? Tem muito homem quebrando a cara na vida, incapaz de sustentar a sua própria família, porque não se dobra, não se humilha diante de Deus e para de ser bobo e tonto. Homens tontos, não se humilham, continuam fazendo a mesma besteira que fazia 10, 20 anos atrás. Não conseguem ir adiante, não conseguem ser prósperos em nada. Por quê? Porque não entenderam que Deus quer responder sua oração, mas um marido tem responsabilidades inadiáveis, intransferíveis. É sua responsabilidade cuidar, proteger. Sua mulher se sente protegida ou ela está sempre com aquela sensação de que está sozinha e você abandonou ela?
A primeira, maior, principal necessidade de uma mulher não é de dinheiro, não é de um carro novo, não é de um cartão de crédito para ir comprar coisa no shopping. Tudo isso é maravilhoso. Glória a Deus, isso. Receba, minha irmã. Mas a principal necessidade da sua mulher não é isso. Deus vai te dar essas coisas como consequência para você fazer um mimo para sua esposa. Dizer, hoje você pode gastar, minha filha. Mas a principal sentimento que você precisa provocar na sua esposa é ela se sentir uma mulher segura. Ela saber o marido é um homem de verdade. É um homem que ouve Deus. E é um homem que me trata bem. Você chega em casa e a mulher está assoviando. Sabe o que é isso? Mulher segura. Que o marido está dando conta do recado. Que o negócio está funcionando, tudo beleza. Você chega na casa de alguém, a mulher está nervosa, ansiosa, xingando até o vento, a ponto de ficar endemoniada. Sabe o que é isso? Mulher insegura, que não recebe um afeto. Um homem que sabe, independente, sabe, querido, homem bonito é um negócio bonito, não é verdade? Sim ou não? Mas não é isso que atrai as mulheres, não. Tem cabra tão feio no meio do mundo que... Mas ele sabe ser um homem de verdade. Ele sabe provocar esses sentimentos na sua mulher. Ela é uma mulher segura. Ela é uma mulher que se sente protegida. E aí, meu amado, precioso, inteligente, amigo, irmão que está aqui hoje, Deus te trouxe para ouvir essa palavra hoje, aleluia. Saiba que aí Deus começa a responder tuas orações, e aí aquelas coisas que você nunca tinha podido dar à sua esposa começa a chegar, porque aí as bênçãos começam a correr atrás de você, e não mais você correndo atrás das bênçãos. Quem está entendendo aí? Mas vamos voltar para cá. Isso não estava nos planos, mas Jesus sabe. Nono passo. Deixe que seus planos e desejos sejam provados no fogo de Deus. Você já passou por todos os outros passos. Você chegou até aqui, glória a Deus. Você já tem aquela convicção. Não saia correndo ainda para... É claro que a gente está falando aqui, irmãos, de decisões importantes, muito importantes, que têm implicações para a vida inteira. Não estou falando de... Né, qual é a roupa que você vai sair amanhã? Não precisa passar esses 8 passos, 10 passos, não. Senão vai passar um mês você tentando descobrir, o tempo passou, não é isso. Deixe que Deus prove os seus planos. Deixe que o fogo de Deus, o texto lá de Salmo 66, versículo 9, falando da prata, diz: foi Ele quem preservou as nossas vidas, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois tu, verso 9, 10, ó Deus, nos submetestes à prova e nos refinaste como a prata. O que é a prata refinada? Ela posta no fogo, e quando ela chega ao ponto de fusão, que é um altíssimo, talvez 800 graus por aí, não me lembro agora exatamente, mas nesse ponto de fusão, quando ela começa a entrar em estado líquido, a impureza que está dentro daquela prata começa a chegar à superfície. Então aquele que trabalha com a prata vai lá e começa a coletar aquelas impurezas e tirar para ficar só a prata, não ficar impureza nenhuma. Deixa Deus testar teus planos, teus sonhos, entrega a Ele. Sabe por quê, irmão? Muitas vezes a gente está tão ansioso para realizar alguma coisa, e é como se aquilo fosse a razão da vida da gente, é como se não fizer isso, morre, e não sei o quê. Sua felicidade não pode estar em ídolos, sua felicidade tem que estar em Jesus. Se você precisa de alguma realização futura para ser feliz, você não é feliz hoje, você precisa de Jesus hoje, não de realização no futuro.
Realizações são uma bênção? Claro que são. Mas a sua felicidade não pode estar nessas realizações futuras. Hoje é o dia de você ser feliz em Jesus. Quem recebe aí? Em nome de Jesus. Não seja guiado pelos sentimentos. Os sentimentos podem nos enganar. Provérbios 16, 25 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas ao final, ou afinal, são caminhos de morte. Deixa Deus provar os seus caminhos. Quem vai dizer amém? Amém. E por último, número 10. Se você já fez até aqui o 9, o 10 é: siga em frente com fé. Vá adiante. Você já tem uma certeza de que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Vá com fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Provérbios 22, 12 diz: os olhos do Senhor conservam aquele que tem o conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. A falta de fé, irmãos, paralisa muitas vezes o nosso processo de tomada de decisão, nosso processo de ir adiante, conhecendo a perfeita vontade de Deus. Salmo 25, 12, o último texto que quero ler, diz: ao homem que teme ao Senhor, Deus o instruirá no caminho que deve escolher. Isso é uma promessa para você, meu irmão. Você teme ao Senhor, você é uma mulher que teme ao Senhor, é um homem que teme ao Senhor. Deus vai instruir você, Deus vai te guiar. Deus vai te dizer: o caminho é esse. Ou então Ele vai dizer: o caminho não é esse. Ele vai te guiar no caminho que você deve escolher. Quem recebe aí, em nome de Jesus.